Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Olá a todos, este é o podcast Isso Corre Bem. O que é isto do Isso Corre Bem? Isto é um espaço que nós queremos ouvir histórias que nos inspirem, histórias que nos façam acreditar de que vale a pena arriscar. Este é um espaço do Eco que quer trazer líderes, gestores, não líderes, histórias de sucesso e de insucesso, mas sobretudo histórias que nos façam continuar a acreditar que vale a pena. No final do dia, isso corre bem. Grandes inovações têm tudo para correr mal, mas isso correm bem. E se criarmos um carro que reimagina a condução 100% elétrica? E se conseguirmos uma autonomia até 536 km e uma extraordinária potência com tração às 4 rodas e Force? E se marcar um test drive para experimentar o emocionante Nissan Ariya? Tem tudo para correr bem. Nissan Defy Ordinary. Bem-vindos ao podcast Isso Corre Bem. Este é um podcast com apoio do Doutor Finanças, da Nissan, no Jornal Eco. Tenho hoje comigo António Maria Soares Franco. Bem-vindo. Obrigado. É um gosto ter-te aqui, neste nosso espaço. Conversámos antes de entrarmos em direto, que este é um espaço para se dizer coisas boas, para se falar de bons exemplos. E 190 anos de história, tem muita história e muitos bons exemplos para contar, não? Claro, são quase 2 séculos de história, 7 gerações de família e obviamente que num período tão largo como este há sempre inúmeras boas histórias, inúmeros casos de sucesso, inúmeros casos que inspiram não só outras empresas, mas também as equipas que trabalham connosco. Obviamente que há sempre percalços no caminho, há sempre pedras que nós temos que ultrapassar, mas a história também é feita quer dos bons momentos, quer dos maus momentos, e cá estamos hoje para falar quer dos bons, quer dos maus, como E assim falaremos. És co-CEO da José Maria da Fonseca, para te apresentar, para os nossos ouvintes o saberem. Nós estamos habituados mais à periquita, portanto, acho que é um vinho que faça publicidade e aqui acho que não tenho problema de o afirmar. É um vinho que as famílias portuguesas, deduzo, dedução minha, experimentam muitas vezes. sim. Eu na minha casa experimento e gosto. Como é que nasce na vossa família, e lá atrás, aos 190 anos, já fizeste esse exercício, certamente. Como é que nasce este vosso negócio de família? Nasce através da paixão de um homem, que é o José Maria da Fonseca. Ele não era do negócio do vinho, ele tinha outros negócios que o pai dele, aliás, ele era matemático de formação e houve uma altura que ele chegou a Azeitão havia umas dívidas que ele tinha cobrado nos outros negócios dele e recebeu como pagamento dessas dívidas algumas terras em Azeitão, terras essas que já tinham plantação de vinha e que onde já se produzia vinho, e ele decide, aos 30 anos, decide começar o seu negócio. Ficou Então, completamente apaixonado, sim, em 1834, portanto, exatamente. ele nasceu em 1804, e aos 30 anos decide começar o seu negócio e largar os outros negócios que tinha com o pai e começar a aventurar-se no negócio do vinho. E como era um homem que não era da área, portanto, ele olhou para o nosso negócio com um olhar completamente Olhar de diferente. gestor? Um olhar de gestor, um olhar de inovador, um olhar de marketeer. Por exemplo, falámos do Periquita. O Periquita é a primeira marca de vinho tinto a ser engarrafada em Portugal. O vinho tinto naquela altura era vendido Garrafão? praticamente sem marca, não era garrafão, era dentro de barricas de madeira, era assim quase uma commodity na altura, era o vinho deste produtor ou do outro produtor. E o Zé Maria da Fonseca decide, até porque era um homem já vivido, já tinha alguma experiência internacional, já havia vinhos tintos engarrafados fora de Portugal, nomeadamente em Bordeus, e ele vai a Bordeus e compra uma máquina de engarrafamento e traz-la para Portugal e começa a engarrafar o seu vinho Periquita. É um vinho que tem o nome da vinha onde as uvas estavam plantadas, onde as cepas estavam plantadas, que era a Cova da Periquita, e é aí que nasce a história do Periquita. E ele tem, isto para falar, para voltar à questão do marketeer, ele tem uma frase célebre que é: esta é a forma civilizada de se apresentar os objetos. Portanto, Boa. eh,
E, portanto, já era uma preocupação que ele tinha de tudo aquilo que ele vendia, tinha que haver um cuidado, tinha que haver uma estética, tinha que haver uma preocupação com a qualidade. E vamos ver, as garrafas de vidro que ele usava eram garrafas que ele ia buscar em Inglaterra, um fabricante de vidro que tinha que ser de melhor qualidade possível. Os rótulos vinham do artesão de Paris, as próprias rolhas. Nós hoje em dia somos um país de cortiça e de rolhas, Ok. mas naquela altura o melhor especialista de rolhas que ele encontrou era na Catalunha. Portanto, esta atenção Era uma de detalhe obra-prima. era uma obra-prima, Cada era um garrafa. projeto, eram produtos de artesão, digamos assim. E se calhar um bocadinho também explica o sucesso da marca e o sucesso do vinho já em 1850. É extraordinário. É fantástico. Eu acho que é um bocadinho esta preocupação pelo detalhe e pela qualidade que está no DNA, quer da família, quer da empresa até os dias de hoje, e que também explica um bocadinho o sucesso das nossas marcas e o sucesso da empresa. Eu acho que tu dizes que é marketeer e falas de marketeer há 190 anos atrás. Tu achas que um bom vinho, e já lá vamos o que é um bom vinho, hum, também tem que ter muito marketing atrás de. Tem, um vinho, como qualquer outro produto, tem que ter marketing atrás, e já há 200 anos era preciso marketing. E portanto, na forma como ele também enviava os vinhos a vários concursos internacionais. Só para dar um exemplo, a primeira medalha que nós temos de vinho também é um momento super importante no mundo do vinho, que é na Exposição Mundial de Paris, em 1855, onde a própria região de Bordeaux, onde, como nós a conhecemos hoje, com os vários níveis de chateaus, é nesse momento, é nessa exposição Uma que aquilo bandeira ali que acontece. E, portuguesa. portanto, a história da empresa cruza-se de forma íntima também com a história do vinho a nível mundial. E, portanto, também na comunicação, em termos de prémios, de reconhecimento Isso é pelos vinhos, importante no teu é setor. importante, sobretudo quando estamos Vários setores do a sucesso. começar. Quando estamos a começar, ninguém conhece os nossos É produtos, um ninguém rótulo de conhece os nossos qualidade. vinhos. É importante dar esse reconhecimento, dar esse selo de qualidade. E ainda hoje em dia também funciona assim. Muitos críticos de vinho, jornalistas, opinion makers, são eles que ajudam a fazer uma determinada marca de Tu vinho. sentes, hoje há muitos prémios, nós basta pesquisar e encontramos muitos prémios para vinhos, para o vinho do ano, o vinho, há vários prémios. Achas que esses prémios, e tu sentes o ponteiro a mexer nas vendas com esses prémios ou não? Depende um bocadinho dos prémios que são. Obviamente que há prémios com mais impacto no mercado, nos compradores, nos donos dos garrafeiras, nos donos dos restaurantes, no próprio consumidor. Há outros menos relevantes, são um bocadinho concursos mais, digamos, concursos mais da treta. Mas certamente que há prémios, e há, para dar um exemplo, muitas vezes fazer negócio nos Estados Unidos hoje em dia é preciso que os vinhos tenham 90 pontos numa escala de 0 a 100, no mínimo 90 pontos daquelas 3 ou 4 revistas americanas. A partir do momento em que os Só vinhos aí é que conseguem entrar depois. só ia que os compradores Olhem daquelas para cadeias grandes dos Estados Unidos é que olham para os nossos vinhos. Eles só consideram vinhos acima de 90 pontos, e portanto ter 90 pontos numa revista dessas é super importante no nosso negócio. e os vinhos portugueses têm normalmente 90 pontos nessas. Cada vez mais conseguem ter 90 pontos. Aqui o que é interessante é quando nós conseguimos ter 90 pontos em vinhos que se produzam já com um nível de volume interessante, porque não vale a pena ter 90 pontos num vinho que a gente vai vender 600 garrafas, porque isso Cota, não? para isso não vale a pena. Estamos a falar com um grande comprador de uma grande cadeia dos Estados Unidos. Agora, vinhos onde produzimos às centenas de milhares de garrafas, ter 90 pontos É uma boa porta de entrada. é uma ótima porta de entrada. Vocês estão em 76 Nós estamos em 76 países países. de exportação. É extraordinário. Basicamente, todos os países onde há um mínimo de consumo razoável de vinho, nós estamos presentes. Obviamente, todos os anos há sempre uma bandeirinha nova que nós Como vamos é que escolhem colocando. cada país que atacam, cada mercado? Nós muitas vezes é nas feiras onde estamos. Hoje em dia já não dizemos, olha, já falta mais aquele país ou mais o outro país, porque nós já estamos em praticamente todos aqueles que interessam. Sim, 76, não é? Mas às vezes aparece-nos numa feira um tipo sei lá, do Uzbequistão. Aparece-nos um comprador e olha, estou interessado nos vossos vinhos e gostava, senta-se connosco, prova os vinhos, nós contamos a história da empresa,
e faz negócio ali. Mas hoje em dia, mais do que isso, é desenvolver o negócio nos mercados onde nós já estamos. É aí que Quais são os vossos principais mercados? os nossos principais mercados, diria, na Europa, estamos a falar do norte da Europa, da Escandinávia. A Suécia é um mercado super importante para nós. Suécia? É um mercado que é monopólio de Estado. Nós, os portugueses, não sabem bem o que é isso, mas é como, vamos imaginar que o vinho ou o álcool só se vendia num determinado tipo de lojas. Vamos imaginar as lojas do Pingo Doce, por exemplo, do Continente. Só aí é que se vende vinho. Não se vende vinho em garrafeiras, em outros Locais? locais. E todos esses estabelecimentos pertencem ao Estado. Portanto, o Estado controla o negócio do vinho do princípio ao fim. E, portanto, são mercados onde é muito difícil de entrar, porque é um comprador, é uma porta de entrada. Normalmente, a entrada faz-se através de ganhar determinados tenders. Eles abrem o tender, dizem: eu quero um vinho da Península de Setúbal, com este perfil, com estas castas, com este Ok. preço. E abrem a porta para que as várias empresas possam se candidatar, e depois é um processo de escolha muito transparente, onde escolhe os vinhos às cegas, e portanto os vinhos que ganham às cegas é o vinho que entra. Obviamente num mercado onde é muito difícil de entrar, quem consegue lá estar e quem consegue sobreviver ao longo do tempo tem muita vantagem e consegue vender muito, porque a seleção também não é ilimitada. Claro. As lojas têm o espaço que têm, Claro. e portanto quem já lá está, as marcas que são conhecidas. E neste caso o Periquita é super conhecido neste mercado. Nós vemos desde as gerações mais velhas até os novos consumidores, falamos de Periquita e as pessoas sabem o que é, e conhecem a marca e veem de uma forma muito positiva. E isso aconteceu, por exemplo, agora também lançámos um vinho branco Periquita neste mercado, e que imediatamente, só pelo facto de se chamar Bom. Periquita, pegou e tornou-se rapidamente marketing, um dos tal tal marketing. São as marcas trazem atributos, dão confiança aos consumidores, dão sentimentos positivos ao consumidor, e portanto é para essas marcas normalmente que os consumidores gravitam. Pronto, isto para falar do mercado da Suécia, que é um dos principais mercados. O outro muito importante para nós é o Brasil, Uhum. onde Somos bem nós acolhidos, o nosso vinho é bem somos acolhido. super bem acolhidos no Brasil. O Brasil é um excelente mercado para vinhos portugueses. É um ótimo mercado para se conseguir vender vinhos portugueses daqueles segmentos que já são segmentos mais de preços mais altos. Algumas marcas portuguesas, destas marcas icónicas de preços altos, vendem quantidades impressionantes de vinho para. Brasileira hoje com muito poder de compra, não é? Há um segmento de consumidor do mercado brasileiro com muito poder de compra, e que valorizam as marcas e que valorizam Portugal. Eles têm. Eu muitas vezes vou ao Brasil e sinto-me com a alma lavada quando lá vou, porque sinto o carinho que eles têm por nós, como povo, como país. Os nossos produtos são valorizados às vezes ainda de forma melhor do que são Somos cá em melhores. Portugal. Eles olham para os vinhos portugueses de uma forma tão bons ou melhores do que vinhos italianos, do que vinhos franceses, e para nós é ótimo chegar lá e ver este. Tu embaixador de Portugal. Sentimos todos. Eu acho que todos os produtores de vinho, todos os produtos, os produtos, as marcas que são exportadas devem se sentir, devem ter esse carinho, esse sentimento de que somos embaixadores portugueses lá fora também, sobretudo na área do vinho. Porquê? Porque o vinho diz no rótulo em destaque produto de Portugal. E então, portanto, cada pessoa que compra um vinho português está a ser impactado pela imagem em Portugal. E depois, obviamente, se gostar do vinho, se provar e gostar, volta a comprar. E, portanto, todos nós levamos um bocadinho do nosso país cada vez que exportamos uma garrafa de vinho nosso para qualquer um E desses sentes mercados. apoio do teu país, do nosso país, eh, no teu setor? Nós temos uma organização que é a Vini Portugal. No fundo, junta todos os interesses dos vários produtores de vinho. Todos nós, cada vez que vendemos uma garrafa de vinho, pagamos uma pequena taxa de promoção, que depois reverte para os esforços que essa Vini Portugal vai fazer lá fora. Portanto, é um excelente exemplo da forma como as empresas portuguesas do mesmo setor se conseguem aliar e promover o produto, e pensar: nós não estamos a concorrer uns com os outros, nós estamos a concorrer contra os vinhos chilenos, contra os vinhos espanhóis, A marca contra os Portugal, italianos. A marca é Portugal. E vai beneficiar não só o vinho, como outros produtos, o calçado, o têxtil, o azeite. Todos os produtos portugueses que são exportados se beneficiam uns dos outros, não é? Basta outro concorrente teu entrar num mercado e lá está o rótulo Portugal. Para ti será
um Um passo sucesso mais à frente a seguir. um sucesso de uma marca portuguesa lá fora beneficia todos nós, porque na mentalidade do comprador vai pensar: "Bem, esta marca portuguesa Sim, é já como meti aqui, é boa, teve sucesso, eu vou estar muito mais aberto a listar outras marcas e a ouvir a outras. proposta de outras". Se calhar há 20 ou 30 anos atrás nós íamos lá fora e era muito mais difícil, nós: sou português", olhavam para nós de maneira diferente. Hoje em dia já olham para o vinho português com os olhos de: "Bem, eu vou dar uma oportunidade a esta marca, a este vinho, porque eu sei que muito provavelmente, como já tive outros exemplos aqui que tiveram sucesso, eh, existe uma probabilidade grande desta marca também ter sucesso". E portanto isso é a responsabilidade das marcas que vão à frente, e nós felizmente, temos algumas dessas marcas que também vão à frente, então esses exemplos positivos, esses track record, de uma boa performance num determinado mercado, e que serve exatamente de candeia que vai à frente dos Cadeia vai outros à vinhos. frente. E se eu te pedisse um exercício de, me dizeres não marcas, mas países, vinhos, portanto, vamos colocar os vinhos como Portugal, como Espanha, como França. Quais são os 5 melhores países de vinho? Em termos de qualidade Qualidade. pura e dura, Vamos deixar o marketing, o preço, tudo o resto. Qualidade. eh, eu vou colocar Portugal dentro desses 5 países. Acho que nós temos vinhos que se conseguem bater, em qualidade com qualquer dos vinhos top a nível mundial. Portanto, e mesmo considerando vinhos do Porto, vinhos da Madeira, Moscatel de Setúbal, nós estamos numa liga, De topo. de topo a nível mundial. Mas depois diria França, obviamente, sendo que França é um mundo, portanto, há desde Sim, vários. há desde os vinhos de elevadíssima qualidade até uma porcaria de um vinho em França. Portanto, temos aqui o espectro Sim, todo. é muito alargado. Mas vamos só olhar lá para a parte de Para a cima. parte de cima. França França. tem excelentes vinhos, Itália tem excelentes vinhos, Espanha tem excelentes vinhos, Portugal tem excelentes vinhos. Hã, Escolhendo aqui o quinto país, e para não ser, Colocarias Portugal em quarto lugar? eu não colocaria necessariamente um em primeiro, segundo, terceiro, quarto, Ok. mas diria que Cinco melhores. os nossos melhores vinhos batem-se com os melhores vinhos Com dos outros estes países. países. Não em preço ainda, nós não conseguimos nos bater com os, Porquê? porque é um bocadinho imagem, e também a imagem do próprio país, e também um bocadinho, às vezes é porque precisa um bocadinho de arrogância também. E E nós, não temos essa arrogância? o português ainda não tem tanto essa arrogância. Acho que começa a mudar um bocadinho, Ele e tem figuras ambição? como, por exemplo, como o Mourinho, como o Cristiano Ronaldo, ajudam-nos Mas ele vai. a elevar um bocadinho a nossa autoestima e dizer: eu não sou pior ou não sou inferior a um francês, a um espanhol, a um italiano, sou tão bom ou melhor do que ele e vou meter os meus preços ao mesmo nível do deles. Falta-nos um bocadinho essa ousadia, essa ambição, que mudou um bocado já não é Sente-se como sente-se a sente-se a mudar. mudar. Repara, já lá vamos ao teu quinto, que eu quero saber, mas, eh, tu vais a N feiras, vais a N momentos em que partilhas o teu vinho, o nosso vinho português, com esses países todos. Tu já olhas para aquilo, tu já provas aqueles vinhos e dizes: "Nós fazemos melhor?" Não necessariamente melhor, até porque eu diria diferente, mas com um nível de qualidade que não é inferior. Portugal tem Nós temos um património fantástico, que são as nossas castas. Nós temos um número enormíssimo de castas indígenas, portanto castas que são autóctones de Portugal, e que tornam os nossos vinhos diferentes, Especiais. especiais, diferentes, e nós não podemos dizer que somos melhores ou piores do que os outros, somos diferentes. A um nível de qualidade que se bate com os deles também, e portanto, acho que esta riqueza do nosso património genético em termos de castas, é um bocadinho a origem da nossa diferenciação como país produtor. Se nós formos fazer mais um Cabernet Sauvignon, mais um Merlot, mais um Chardonnay, mais um Sauvignon Blanc, vamos ser mais um que vamos competir. Mas é na diferenciação, aí é que nós temos Eu o acho que charme. aí é um grande, um grande fator que nós temos de diferenciação, de trazer valor acrescentado para o mercado. As pessoas hoje, os consumidores, estas novas gerações de consumidores também andam à procura, são cada vez mais experimentalistas, vão à procura já estão um bocadinho cansadas de provar coisas sempre iguais umas coisas às outras, e vão cada vez mais à procura de coisas que são diferentes, e sobretudo perceber um bocadinho a história e saber: eu estou a provar um vinho de Castelão,
português, que é feito na Península de Setúbal, em azeitão, por esta adega, e portanto perceber um bocadinho a história. Já há mais cultura? Eu acho que existe cada vez mais cultura, nós vemos cada vez que vamos às feiras de vinhos, às feiras de consumidores, Já vemos pá, as novas gerações, Sentes isso? sente-se as novas gerações, mesmo em Portugal, Sim. sente-se muito isso, as novas gerações que vão, querem aprender, querem conhecer, querem experimentar. Que era uma coisa, quer dizer, há uns anos, largos anos, o vinho era mais para os mais velhos, na mesa só. Eu não sei se sentes isso, que sentirás naturalmente, estás no setor, mas eu que não estou no setor, que vejo de fora, sinto que hoje vejo muita gente num bar, numa discoteca, a beber vinho. Sim, sim, Isto é existe uma cada vez mudança, mais essa cultura, isto é uma mudança até de comportamento de consumo, não é? certo? E essa mudança de cultura, Jovens. jovens que querem conhecer, querem descobrir, olha esta uva tinta miúda que nunca ouvi falar, vou experimentar este vinho diferente, e este desejo de conhecer e de experimentar coisas novas, acho que é bom também para os novos produtores que se lançam no mercado e que façam coisas diferentes, realmente diferentes, únicas, e que provoquem um bocadinho os consumidores a experimentar os produtos Ainda é que possível fazem. inovar no vinho? É possível inovar, nós temos tantas castas diferentes. Dentro das castas, depois temos outra coisa que são os clones. Clones são feitos pela natureza, portanto, não estamos aqui a falar de Sim, não é vossa modificações mão, sim. genéticas feitas por É cientistas. mesmo da terra. Vem mesmo a terra, a própria terra, para preservar a variedade genética da planta, vai fazendo clones, e existem centenas de clones das mesmas castas, e portanto, dentro dos clones de castas, por exemplo, a Touriga Nacional, se nós vimos os clones todos de Touriga Nacional, podemos ver um vinho que é super retinto, de cor opacas, super concentrado, até um Touriga Nacional que parece um vinho com uma corzinha muito suave, muito leve, e é a mesma uva que estamos aqui a falar. Portanto, ainda existe um mar de oportunidades, e isto só falando em castas, obviamente depois passando para a frente, para a forma de vinificação, para a forma de estágio dos vinhos, e depois para a forma de comunicação também. É possível continuar a inovar em termos de comunicação e de marketing, que muitas vezes nós nos esquecemos, mas também é uma excelente forma de inovar. Damos como garantido que as pessoas querem beber vinho? Não, mas as pessoas, quando pensamos normalmente em inovação, pensamos em inovação de produto. Só, sim. Essa é a forma clássica que nós pensamos em inovação. Vou inventar aqui uma coisa nova, um produto novo, mas esquecemos que há outras formas de inovar, nomeadamente também na distribuição, na comunicação, no marketing. Distribuição que vocês inovaram agora recentemente. Sim, nós inovamos, quer dizer, inovámos já há cerca de 10 anos. Certo, recentemente. Criámos Mesmo. aliás, nós fomos curiosamente nos anos 60 o primeiro produtor português a ter uma distribuidora própria. Uhum. Na altura chamava-se Silene, e teve um sucesso enorme, portanto levava os nossos vinhos, não só os nossos vinhos, mas também marcas que nós representávamos, a imensos restaurantes, a imensos pontos de venda, garrafeiras, supermercados. Depois, durante um ano, nós tivemos uma parceria com uma empresa multinacional, agora, que no fundo era essa empresa que distribuía os nossos vinhos no mercado nacional. E agora, recentemente, depois de termos passado várias fases em termos de distribuição, decidimos apostar e criar a nossa própria distribuidora. E que corre bem? Corre de uma forma excelente. Houve, Modificou completamente. Só para dar um exemplo, nós em 10 anos da operação desta distribuidora, e nós obviamente há 10 anos já éramos uma empresa importante do mercado nacional, relevante. nós quase quadriplicámos as vendas em Portugal das nossas marcas em 10 anos. E Tem a vossa porque distribuição. temos a nossa distribuidora, temos as nossas pessoas. Isso é uma decisão estratégica do grupo. Foi uma decisão estratégica da família e do grupo. No fundo é ter o nosso braço comercial, estar completamente, intimamente ligado com o nosso coração, com a empresa que produz o vinho. E no fundo não há aqui duas empresas. Completas todo o circuito. Não há duas empresas uma que tenha um interesse de produção de vinho e de maximizar o valor que é criado na produção, e outra que tenha um interesse de maximizar o valor que é criado na distribuição. Nós vemos isto como se fosse tudo a mesma empresa, e as decisões que são tomadas são as decisões que são tomadas, que é melhor na soma dos dois mundos. E isto é uma coisa. Olhar amplo Mas é que é diferente das outras distribuidoras. A maior parte das outras distribuidoras são entidades
Algumas delas até podem ser participadas pelos Sim, produtores, já, mas são externas, parte. e que cada um tem os seus interesses. O produtor tem determinados interesses económicos e o distribuidor tem outros interesses económicos. Se nós conseguimos tomar decisões que são as decisões que maximizam os interesses dos dois, e o facto da nossa distribuidora estar dentro da nossa casa, debaixo do mesmo teto, sentados ao lado de enólogos, sentados ao lado das pessoas da produção, das pessoas da logística, da área financeira, eh, dá uma riqueza de conhecimento aos nossos comerciais Que completamente não diferente, teriam de outra que forma. não teriam de outra Se forma. estivessem fora, completamente E o fora do facto vosso deles circuito. vestirem a camisola Zé Maria da Fonseca, sentirem que são parte da equipa Zé Maria da Fonseca, é super importante e dá-lhes um respaldo muito maior quando vão ao mercado e falar com clientes. Falaram com o enólogo, tiveram a ver a vindima, viram como é que a vindima foi feita, pisaram as uvas, sentiram o cheiro da Vem adega, do terreno, da vêem terra mesmo. vêem a produção, vêem a dificuldade que é engarrafar determinado vinho, falam com as pessoas no dia a dia. Acho que é uma riqueza que os nossos comerciais têm e que permitiu, destes 10 anos que eu falei, praticamente quadriplicar as vendas de uma empresa que à partida já tinha uma dimensão importante. Estamos a falar de uma empresa familiar. Hoje nós tivemos há um mês, 2 meses aqui no ECO, uma conferência sobre empresas familiares. É um grande desafio ser uma empresa familiar hoje em dia. É um desafio grande, sim, mas eu acho que é uma riqueza enorme ser uma empresa familiar. Não te percas do que me ias Sim, dizer, mas onde é que para a empresa e começa a família? no nosso caso é muito difícil, porque empresa e família misturam-se muito. E nós sentimos que quando chegamos a casa ao fim do dia estamos com a família e invariavelmente A empresa está na conversa. a empresa está na conversa. E então se estamos a falar de uma empresa de vinhos, vamos jantar, abrimos um vinho, Pois, mas claro, mas continua a conversa, não é? continua a conversa. Eu lembro-me de ser miúdo e à conversa ao jantar com o meu pai, a conversa invariável, nós queríamos saber, queríamos perguntar. O nosso pai gostava de nos explicar, gostava de abrir, por exemplo, voltando ao periquita, aqueles periquitas que eu bebia quando tinha 20 anos, que eram vinhos fantásticos, e o meu pai tinha o gosto e o prazer de nos ensinar a beber, Ensinar. porque ensinar a beber um vinho não é abrir uma garrafa de vinho e vamos aqui embriagar-nos, não. É apreciar o que é aquele produto que está ali, qual é a história daquele produto, como é que aquele produto, como é que o vinho se vai ligar com a comida que estamos a comer, como é que isto faz parte da nossa cultura como portugueses há tanto tempo. Porque faz parte, não é? Portanto, nós, a casa dos portugueses, restaurantes, nós olhamos, fui almoçar aqui ao lado, difícil era a mesa que não tinha vinho à mesa, não é? Portanto, eu acho que faz mesmo parte da nossa cultura. Eu acho que nós olhamos para o vinho como mais um elemento à mesa, ao contrário de outras. Ao pão, o vinho, Pão, vinho, depois o um prato, prato, o que for. será um café. Ao contrário de outras culturas, por exemplo, nós fala-se na China. A China não tem, infelizmente ainda não tem. Eu vou à China, se eu Mas vende tiver, para a China. vamos para a China, mas se Os nós, chineses não se nós são, tivermos uma refeição com um chinês, o mais normal é estar a beber um chá, sim, ou às vezes algum daqueles o álcool mais, não é só aqueles, mas é do álcool baijiu que eles produzem lá, que é um álcool super forte, mas portanto eles não têm cultura de vinho e estas coisas demoram muito eles tempo. consomem o nosso vinho. Consomem, eles têm uma cultura grande de oferta também, portanto eles compram vinho muito para oferecer e muitas vezes os vinhos andam de mão em mão a ser oferecidos pelas várias intervenientes do mercado. Às vezes consomem, sobretudo quando nós lá estamos, consome-se bastante vinho à mesa com os chineses, mas ainda falta criar essa cultura lá, que é uma coisa que nós temos, e portanto voltando aqui à cultura do vinho e que nós aprendemos desde muito novos. É comum vermos o vinho dos nossos pais, dos nossos avós, bem, a tua família certamente será, mas é muito comum. Há pouco dizias um plano, e isto para focarmos um pouco no que é a empresa familiar, o que é e que é também a tua vida, o teu Uhum. percurso. Desde cedo sabias que ias trabalhar na José Maria Fonseca? Sim, ainda no outro dia também me fizeram essa pergunta, e eu obviamente que nós, a maior parte de nós, quando somos miúdos, há Qual era muitos. o teu sonho? O nosso herói é o nosso pai, Certo. muitas vezes o nosso herói é o nosso pai, passando daquela fase do eu O quero ser um astronauta jogador de do futebol, ou Sol. astronauta, isto e aquilo, e eu quero ser como o meu pai, eu quero ser como o meu avô, e perceber, quando temos 10 anos, 11, 12,
e vivíamos então num meio mais pequenino como era Azeitão, mas e perceber o impacto que aquelas figuras, o meu pai, o meu tio, o meu avô, tinham na população de Azeitão, na comunidade, o respeito pelo qual eram tratados pelas pessoas da vila, Ahm, as relações que eles tinham com pessoas do mundo inteiro, recebiam em casa americanos, brasileiros, Era comum suecos, na tua infância? era comum. E portanto, eu desde muito novo que eu me lembro de pensar, eu quando crescer quero ser assim. E tive ao longo da minha carreira muitas possibilidades, muitas oportunidades, fui para fora, trabalhei noutros setores, trabalhei numa multinacional americana Procter & Gamble durante vários anos. Mas eu, se perguntasse ao meu ser interior o que é que eu Era ali. quero, onde é que eu quero fazer a minha carreira, era ali. Felizmente chegou uma altura que o meu pai pediu: olha, acho que está na altura de vires para aqui ajudar a empresa, já Uma coisa fizeste. natural. Foi uma coisa natural. Acho que houve aqui um match entre a minha vontade e a vontade ou necessidade da empresa. Tu quiseste ir ver coisas fora, quiseste ter um Sim, teu. quis também enriquecer-me profissionalmente. Acho que a Procter & Gamble foi uma excelente escola. Eu diria que continua a ser uma das principais escolas em termos de marketing. Felizmente foi o percurso que eu fiz, foi na área do marketing, e acho que aprendi imenso, não só em marketing, mas estruturar o pensamento. E ao beberes aí, trouxeste para a tua empresa. Sim, também acho que hoje em Sentes dia essa mais-valia. sinto muito a forma de nós pensarmos, estruturarmos as ideias, de chegarmos a uma decisão, porque isto assim assado leva a esta decisão. Numa multinacional, nós, para conseguirmos o ok de um chefe ou de vários layers acima de nós precisamos ter o pensamento muito bem estruturado e a ideia muito bem vendida. E esse exercício, essa disciplina, Exigência. acho que é útil para qualquer negócio. Acho que é muito daquilo que eu bebi na Procter & Gamble, é muito útil. A experiência depois que tive mais tarde, fui fazer o MBA para os Estados Unidos, no fundo consolidar todos os conhecimentos que nós temos das várias áreas, e perceber como é que as coisas interagem todas na prática, como é que as coisas na prática podem ser implementadas. A experiência internacional, o conhecermos pessoas Fora. de imensos países diferentes, Tudo isso te enriqueceu para assumires a tudo isso função me que tens. enriqueceu. Quando acabei o MBA, o meu pai até me disse, estava em Nova Iorque, já começava a ter ofertas de bancos, de sociedades de investimento, do que seja, onde iria ganhar muito mais do que ganharia no Zé Maria da Fonseca, e o meu pai disse-me, eu lembro-me dele me dizer na altura: "Pá, se quiseres, ouve lá, estás completamente à vontade, não há obrigação de vires para aqui, não há obrigação de vires para o Zé Maria da Fonseca, Tens de continuar. faz aquilo que quiseres, se quiseres fica nos Estados Unidos, eu tinha passaporte americano, eu nasci nos Estados Unidos, podes continuar aí", e eu disse: "Não pai, o que eu quero mesmo é ir para Azeitão." E portanto E largas Nova Iorque. largo Nova Iorque para ir para Azeitão, com a ajuda da minha mulher, que Que é importante. é importante, que me apoiou, que também podia ter dito: "Não, Nem pensar. nem pensar, estamos no centro do mundo, eu quero é estar em Nova Iorque." Mas felizmente temos filosofias parecidas e formas de ver a vida também parecidas, e adoramos Portugal, adoramos Azeitão. Sentias falta quando estavas em Nova Iorque? Sentia um bocadinho falta. Viveste quantos anos em Nova Iorque? Foi 1 ano e meio, E meio. e mais 1 ano e meio em Espanha, na Procter & Gamble, mas sentia sempre falta, é sempre o sítio, e sobretudo Azeitão, Serra da Arrábida. É a Eu tua casa. continuo a dizer, é ali que eu me sinto verdadeiramente em casa, é ver aquela Serra da Arrábida, ver as praias da Arrábida, ver Azeitão, viver aquela vila. Vives lá? Já vivi, hoje em dia não vivo, temos lá uma casa de fim de semana. Mas vais lá todos os dias ou vais. Vou praticamente todos os dias a Azeitão, sim, é muito importante. Está perto. Pode haver um ou outro dia que fica a trabalhar de casa ou que esteja a viajar, também acontece muito na nossa vida, mas é muito importante ir ao escritório, olhar para os olhos das pessoas, circular nos corredores, falar com todos os níveis da E hierarquia. tens Não é esse só- estilo de liderança? eu penso que sim. Seres. Eu acho que para mim é muito importante ir até lá, até à base da pirâmide, falar com as pessoas, olhar para os olhos das pessoas, ver o que é os problemas que as pessoas também têm no dia a dia, alguma coisa que se passa em casa, com a vida pessoal, perceber a parte profissional também, é muito importante.
e sempre respeitando as hierarquias, nunca passando também por cima demasiado Dos teus das diretores, não chefias. é? Mas é super importante para quem Estamos a está falar de 200 e há pouco dizia 220 20 pessoas pessoas, é muito nas várias empresas que nós temos. Nós temos uma empresa, o José Maria Fonseca, é casa-mãe, depois temos uma empresa que trata da agricultura, temos a empresa de distribuição, temos uma empresa que faz o enoturismo, temos não um tem restaurante, turismo, o restaurante também. e, portanto temos várias sociedades, no soma de tudo é que faz essas 220 pessoas. E o que é que tu procuras numa pessoa que vai trabalhar para a José Maria Fonseca? Em primeiro lugar, eu acho que tem que ser uma pessoa com que nós nos identifiquemos, a falar com a pessoa, quando eu estou a fazer uma entrevista, se eu ao fim de um bocado já desliguei da pessoa, não é a pessoa Não que é? Não te cativou. não tem o fit certo. E curiosamente uma das últimas pessoas que nós contratamos, quando eu dei por mim, eram tipo uma hora e meia de entrevista, aquilo era supostamente acabar ao fim de uma hora, e uma hora e meia nós continuámos a conversar e podíamos continuar mais não sei quanto tempo, e eu percebi bem, esta pessoa tem fit comigo, cativou-me, acho que tem fit com a José Maria da Fonseca, portanto essa química que existe, essa empatia, acho que é muito importante. É muito importante sentir a paixão que a pessoa também tem para vir trabalhar para uma empresa familiar. Nem todas as pessoas têm esse fit com uma empresa familiar, com uma empresa com a história como nós temos. É importante perceber essa Tem uma paixão. camisola com 190 anos, é um peso É, elevado. mas as pessoas, mais do que o peso, sentem muito orgulho. Sentem muito orgulho. Não é mais uma empresa qualquer que Não faz é parte da todo. carreira. Eu falo muitas vezes e digo para os nossos comerciais: vocês não estão a vender mais uma garrafa de vinho, mais uma marca de vinho, vocês não estão a assistir à história do vinho, vocês estão a escrever a história, porque vocês estão a trabalhar e são mais um elo na cadeia São uma do cara. Periquita, do Moscatel de Setúbal, do BSE, do Alambre, das várias marcas que nós temos. Vocês fazem parte da história, vocês estão a escrever esta história da marca mais antiga portuguesa. E, portanto, não há nada que nos possa orgulhar mais do que nós próprios estarmos a escrever essa história. Ah. E eu acho que isso é muito, muito gratificante para quem trabalha connosco. E depois é o contacto com a família. Acho que as pessoas gostam de nos ver, gostam de. Nós temos um processo de decisão também muito rápido. Tem, em família? Sim, acho que não somos uma empresa com nomeados nos hierárquicos. Não, isso felizmente. Ficam ali horas e horas e Felizmente dias temos a decidir. a estrutura bem definida. Hoje em dia co-CEO. sou co-CEO com o meu primo Francisco. Como é que convivem, porque como calculas, é uma liderança, o co-CEO, como é que se convivem dois CEOs? Não é o único exemplo no mundo do vinho, também há outros vinho é exemplos nosso, no mundo do vinho que eu conheço, onde há dois CEOs. Temos que primeiro estar de acordo com o que é a estratégia e a visão da empresa, e isso estamos completamente de acordo. Felizmente também temos os dois uma formação de gestão e, portanto, somos muito pragmáticos nas nossas decisões. Obviamente que nem sempre os dois co-CEOs vão estar de acordo nas decisões, e acontece muitas vezes onde podemos ter divergências de opinião, e há algumas vezes em que um vai ter que ceder, outras que o outro vai ter que ceder. Há aqui um ponto importante também que nós temos uma terceira pessoa que está connosco na comissão executiva, que é o Paulo, a desempatar, que nos ou ajuda se for- a desempatar, mas ajuda-nos muitas vezes a alargar a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, e não é questão que desempate e que fica um a achar eles votaram contra mim. Então, Não, eu perdi, não é? o Paulo também nos ajuda a que os três estamos de acordo com aquela decisão. E, portanto, foi uma excelente pessoa que também se juntou a nós no início da distribuidora. O Paulo entrou para nós no princípio da distribuidora, fez o seu percurso dentro do José Maria da Fonseca, foi sendo promovido ao longo do caminho, e hoje em dia estamos exatamente os três no mesmo Não nível, sendo da família. não sendo da família. Achas que a importância de, não é provocação, a importância de ir promovendo e dando espaço a pessoas que não são da família dentro da empresa é muito importante. Super importante. A vossa Porque imagem, pode-se correr o risco dentro de uma empresa familiar de as pessoas pensarem: eu não vou chegar àquela posição porque Porque só está se for da assinado." família.
nunca vou passar por cima da pessoa da família. As pessoas perceberem que na empresa são valorizadas de acordo com o trabalho que entregam, com o valor que acrescentam, os resultados que trazem à empresa, isso é mais importante do que tudo São o social resto. importante vocês têm que dar, não é? É o grande desafio que têm que Porque, dar. porque Quando eu ouço falar de empresas familiares, sinto muito isso, que é, também vai para lá um gestor, e no meio da família pensa, bem, não- não passa aqui. nós com a nossa dimensão não podemos ser uma empresa só familiar, nós temos que ter muitos bons profissionais a trabalhar connosco e este equilíbrio entre a família e os profissionais é super importante e sentir que os profissionais, por um lado, reconhecem que as pessoas da família que estão lá estão porque trazem valor acrescentado, não estão só porque têm o selo Certo. da família Soares Franco aqui marcado. Há alguma razão porque as pessoas da família estão nas posições em que estão e que, ao mesmo tempo, nós valorizamos os profissionais que estamos connosco, os recompensamos, os vamos promovendo, os vamos E há envolvendo esse nas espaço para o decisões. mérito. Há, há Tem que existir, e não é? tem que existir, inevitavelmente, numa empresa que já tem uma dimensão já considerável. Não conseguimos fazer as coisas sozinhos, obviamente. Ou se tivéssemos 4 ou 5 empregados, obviamente podia ser uma empresa puramente familiar, mas Sim, com 220 nós precisamos possível. ter muitos bons profissionais a trabalhar connosco e só se consegue ter os bons profissionais se tivermos ferramentas de compensação, ferramentas de motivação, ferramentas de desenvolvimento de carreira que se adequem também às motivações das pessoas e às ambições dos nossos colaboradores. Há falta de mão de obra no teu setor? Há falta de mão de obra, sobretudo Tenho ouvido muito essa crítica na agricultura. em vários Sim, na agricultura há falta de mão de obra. E, infelizmente, cada vez menos as novas gerações de portugueses não têm feitio para ir trabalhar para o campo. Trabalhar porque é para o duro, campo não é? é muito duro. É muito duro. Eu admiro imenso as pessoas que trabalham connosco no campo no dia a dia. Acho que é um trabalho super importante e que é super duro ao mesmo tempo. Portanto, há que valorizar essas pessoas. Infelizmente, cada vez há menos pessoas com essa. Onde é que tu recrutas essas pessoas? Nós, ao mesmo tempo, temos que nos preparar para essa realidade, porque nós não podemos pensar que daqui a 5 ou 10 anos isto vai mudar tudo e vai aparecer um mar de gente a querer trabalhar no campo. Não vai. Não vai. E a tendência Nós será temos que o oposto. preparar as empresas, preparar a agricultura para ter menos pessoas, ter menos mão de obra na agricultura. Isso vai ter impacto depois no que nós vamos consumir? Não necessariamente. Ou a máquina vai Nós hoje em dia, se estamos a falar de vinhos super exclusivos, super topo de gama, obviamente que uma vindima manual, chegar à adega e as uvas serem pisadas a pé, Faz serem sempre a tratadas, diferença. faz sempre a diferença. Mas o vinho normal que as pessoas bebem em 98% das situações são vinhos que têm que ser feitos com processos com muito boa qualidade, mas que a maior parte destas coisas, sobretudo no campo, podem ser mecanizáveis. E nós hoje em dia estamos a plantar as vinhas, no fundo, as vinhas do futuro, que são vinhas que exigem muito menos mão de obra do que exigiam as vinhas de há 40 ou 50 anos atrás. E, portanto, desde processos como tratamentos das vinhas, a poda, a vindima, portanto, tudo isto tem que passar cada vez mais por uma mecanização. Felizmente nós ali em Setúbal temos características da região em termos de temos vinhas relativamente planas, que podem ser perfeitamente mecanizáveis e portanto temos essa Isso é um vantagem. passo fundamental. Para as empresas que querem crescer e que têm que ser grandes, isso é fundamental. Não se consegue. É um grande investimento. Até para a qualidade, há bocado falámos da qualidade em si. Nós, se temos 650 hectares de vinhas nossas, as uvas estão prontas naquele momento certo para serem apanhadas. Se as uvas estiverem todas prontas quase na mesma altura, não é possível. Não há pessoas suficientes para apanhar as uvas todas no momento certo. Se estivéssemos só dependentes das pessoas, havia muitas uvas que eram apanhadas verdes e havia muitas uvas que eram apanhadas já muito depois do período de maturação certo. E portanto nós precisamos das máquinas também para a qualidade, para apanhar as uvas no momento certo. Supõe um grande investimento? Na parte de mecanização, obviamente nós temos um investimento grande na replantação de vinhas hoje em dia e estamos a replantar as vinhas que nos foram deixadas pela sexta geração e isso é um investimento grande e replantar as vinhas para o futuro é um investimento grande. Depois o que fazemos e sobretudo na altura da vindima nós preferimos sempre
ter custos, digamos assim, variáveis. Ou seja, nós alugamos esse serviço, subcontratamos esse serviço, porque a máquina de hoje vai ser diferente. A máquina daqui a 5 anos vai ter tecnologicamente bastante mais avançada, e se nós fizermos o investimento de adquirir essa máquina hoje, daqui a 5 anos ela vai estar ultrapassada. Para além disso, quem faz este tipo de trabalho tem a possibilidade de, nesta altura do ano, estar a trabalhar no hemisfério norte, daqui a 6 meses vai para o hemisfério sul. Portanto, consegue muito mais rentabilizar este tipo de equipamentos do que consegue uma empresa que está só numa determinada região. Portanto, aí existe todo o benefício de externalizar este tipo de serviços. E, portanto, há sim bastante investimento, mas se calhar mais na parte da preparação da vinha do que depois na parte operacional da vindima mecânica em si. Tu fazes parte da 7ª geração que toma conta da José Maria da Fonseca. 190 anos. Onde é que tu queres ter a José Maria da Fonseca daqui a 190 anos? 190 anos sei que é um exercício complexo. Já me fizeram também várias vezes essa pergunta e a 190 anos eu acho que nós vamos ser uma empresa totalmente diferente, obviamente, do que será hoje. Vamos ser uma empresa muito mais internacional ainda do que somos hoje. Nós hoje em dia já exportamos cerca de 50% daquilo que nós vendemos. Porque a exportação era uma coisa natural, não era? Para vocês? Desde o princípio, e isso também é curioso perceber. Eu fico sempre boca aberta quando leio um bocado da nossa história e vejo aquilo que se passou no século XIX, e nós percebemos que naquela altura, como é que, com as comunicações como eram naquela altura, os transportes, as viagens, como é que aquele homem, que era um homem completamente muito à frente do seu tempo, conseguia vender vinhos. E pouco tempo depois de ter criado a empresa, vendia vinhos para o Rio de Janeiro, para São Francisco. Mas como é que ele chegou à fala com aquelas pessoas? A São Petersburgo, em Singapura, naquele tempo, como é que isto era possível? E portanto, nós desde o princípio fomos sempre uma empresa virada para o mundo. Muito por mérito e muito por personalidade do nosso fundador. E até hoje em dia eu acho que isso faz muito parte do ADN da empresa. E vocês têm que estar sempre nessa constante. Temos uma empresa de vinho portuguesa, tem que não temos mercados, tem que ser exportadora. A exportação é que dá, por um lado, a dimensão de negócio e ao mesmo tempo dá também muita exigência. Estamos a falar há bocado dos monopólios da Escandinávia. São monopólios super exigentes. Nós não podemos falhar com a qualidade. Claro. Nós estamos permanentemente a ser avaliados de X em X meses. Se as marcas não têm performance de vendas, saem do mercado. E, portanto, estar nestes mercados há mais de 40 anos, sempre com bons resultados, é sinónimo que nós fazemos as coisas bem feitas. E o fazer as coisas bem feitas é aplicável não só àquele mercado, mas a todos os outros, inclusivamente ao mercado nacional. Portanto, essa exigência torna-nos uma empresa competitiva nos mercados onde operamos. Eu li nas minhas pesquisas que fiz para a nossa conversa, e o nosso tempo voou. Não sei se. Olha, voou. Já me fizeram aqui sinal que tínhamos que acabar. Mas eu li numa entrevista tua ao Eco, curiosamente, que o vinho poderia diminuir ou acabar. Não era acabar, mas espero eu que não acabe, que eu sou consumidor. Mas podia, daqui a 10 anos, diminuir brutalmente. Isso é o risco que corremos? Acho que não diria brutalmente, mas diria que existe uma mudança de hábitos de consumo. Acho que é transversal em muitos mercados as pessoas beberem menos, mas com mais qualidade. Já não há aquelas, felizmente também antigamente existia muito aquela de beber em quantidade, um garrafão de vinho, quer que seja, esse tipo de consumo abusivo. Até nós próprios não queremos fomentar isso não interessa a ninguém. Vocês têm essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade social, não interessa a ninguém. O meu pai sempre dizia que o pior cartão de visita que uma empresa de vinho pode ter é uma pessoa que está embriagada com um dos nossos vinhos. E portanto esse comportamento, esses consumos abusivos estão tendencialmente a acabar, e eu acho que vai haver cada vez menos quantidade e mais qualidade. E esse é um caminho que as empresas têm que estar preparadas para. Se preparam para isso. Temos que ir inovando mais uma vez, percebendo, trabalhando a viticultura, trabalhando as castas, percebendo as qualidades que as nossas castas e as nossas uvas também podem dar, inovando, tendo lotes novos, blends novos, investindo no marketing, investindo na comunicação, e fazendo o consumidor perceber que
os nossos vinhos valem mais até do que o preço que eles estão a ser vendidos atualmente. É sempre muito importante quem compra um vinho perceber que o vinho vale mais daquilo que ele está a pagar por ele. Está a fazer um bom negócio a pessoa. Porque só assim é que eles voltam a comprar as nossas marcas. E portanto se investir em todas estas áreas, quer no produto, quer na distribuição, quer na comunicação, dá valor acrescentado e possibilita-nos vender vinhos cada vez melhores e de patamares de preço mais elevados. Não me disseste o quinto país que... eu esqueci-me do quinto país. Eu gosto muito falando agora Novo Mundo, nós falamos Novo Mundo fora da Europa, nomeadamente Chile, Argentina, Austrália, África do Sul, Estados Unidos. Eu gosto muito de vinhos dos Estados Unidos. Acho que alguns vinhos da Califórnia ou de Oregon, na parte norte da costa oeste, também fazem vinhos de qualidade extraordinária, e se calhar vou escolher um país do Novo Mundo. Coloco os Estados Unidos também num dos top 5 neste ranking, no top 5 de qualidade a nível mundial. António, obrigado, foi um gosto. Obrigado, Diogo. Fiquei com vontade de ir ver um copo periquita, naturalmente. Acho que foi um testemunho, sobretudo, de uma paixão que tu tens, que demonstraste aqui hoje. E eu ia ouvi-te mais do que te fiz perguntas, porque de facto senti essa paixão. Dá gosto ver pessoas que se sentem apaixonadas pelo que fazem. Eu acho que isso é muito importante, sobretudo numa fase em que há muita pressão, e antes falávamos, há muita pressão, há muita depressão à volta nos seus percursos profissionais, e portanto temos aqui um bom exemplo, 190 anos, parabéns também. Obrigado. Por este ano, e parabéns também por essa paixão. Obrigado. Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Espaço para ideias empreendedoras? Temos. Espaço para a família? Temos. Espaço para a sofisticação? Temos. O Nissan X-Trail dá-lhe o espaço necessário para tornar as suas aventuras em família muito mais emocionantes. A partir daí, tudo o resto só pode correr bem. Nissan, The Fire Ordinary.